Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves. Você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. Na pauta de hoje, um assunto sério: o corte de verbas por parte do governo federal para as instituições de ensino e, especialmente, a forma como a Universidade Federal de Uberlândia está administrando este orçamento mais curto. O convidado que traz mais detalhes sobre este tema já está no estúdio comigo, José Francisco Ribeiro, pró-reitor de Planejamento e Administração. É um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Frineia. Para nós é um prazer e um dever, inclusive, estar aqui para conversar de todo e qualquer tema, inclusive esse que é tão importante para todos nós aqui. José Francisco, quanto por cento do previsto em recursos a Universidade Federal de Uberlândia está deixando de receber? Relativamente ao nosso orçamento anual, nós estamos com um corte de 28 milhões de reais. É um corte expressivo, se você considerar que todo o orçamento que tínhamos só para investimentos e custeio, quer dizer, orçamento para investimento e custeio é aquele recurso que a gente usa para ampliar as obras, né, para a manutenção da própria instituição. Não estamos falando de salários, não estamos falando de benefícios, mas 28 milhões representam aí pouco mais de 33% dos recursos previstos no ano em investimento e custeio foram cortados, né, contingenciados no nosso orçamento este ano. Isso não é uma situação única da Universidade Federal de Uberlândia, isso foi feito para todas as federais do país. É bom que se diga isso, é exatamente isso, quer dizer, o governo federal como um todo, quer dizer, num plano de uma revisão, né, do orçamento nacional, ele promoveu uma série de ajustes e as universidades federais foram todas atingidas com esse montante. Há um corte de 50% nos investimentos e há um corte de 30% no custeio. O custeio é aquele recurso que a gente usa para pagar energia elétrica, para pagar a água, para pagar a luz, né, para pagar a segurança, para pagar a limpeza. Então custo de manutenção. Isso é de manutenção da instituição. E os recursos de investimento são aqueles que vêm a expansão da instituição, né, ou a compra de veículos novos, ou um novo prédio que está fazendo, etc. E à luz desses cortes todos, quer dizer, tivemos 20 milhões em investimentos, para você ter uma ideia, e quando esperávamos investir 40 milhões, tivemos 20 milhões de corte. E em investimento esperávamos ter 90, em manutenção, o custeio, esperávamos ter aí quase 90 milhões de gastos e vamos ter que nos acomodar aí com 82 milhões de gastos ao longo do ano. Então é um corte expressivo que nós estamos trabalhando ele no interior da instituição. E a Universidade Federal, ela já vinha com esse orçamento muito enxuto? Ele já era trabalhado quase que no limite, professor? Exatamente, quer dizer, nós não tínhamos folga no nosso orçamento. Então, o que estávamos previsto no orçamento, todo o planejamento que fizemos era à luz daquele recurso que nós tínhamos, que era disponibilizado no nosso projeto orçamentário. Então, à luz desse corte experimentado agora, nós fomos obrigados a refazer todas as nossas contas, rever as nossas prioridades. Já percebendo isso no final do ano passado, nós já percebemos essa dificuldade que enfrentaríamos e já tomamos uma série de iniciativas para tentar fazer frente a essa realidade que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Eu quero crer ser um problema muito sério, porque fala-se de cortes, de redução de recursos numa época em que a inflação está ficando maior. Então, quer dizer, tudo está mais caro e é preciso manter a instituição com menos dinheiro. Como é que a sua pró-reitoria está administrando isso, professor? Esse é um desafio, né? É o desafio que a crise traz e para todos nós aí. E o que fizemos? Nós revimos os gastos em transporte, os gastos em gráficas, os gráficos em diárias e passagens, os gastos que nós tínhamos em manutenção dos nossos equipamentos, quer dizer, nós fizemos a revisão em todos os nossos contratos, né? Chamamos fornecedor por fornecedor, os beneficiários desse contrato também foram chamados a participar e renegociamos muitos desses contratos. Então não houve nenhum contrato na UFO, tá certo, de mão de obra, especialmente, em que a gente não tenha sentado sobre ele e discutido um replanejamento. Na perspectiva é a gente continuar mantendo o serviço a custos menores. Então, fizemos uma repactuação em inúmeros contratos, tendo em vista uma economia que precisa ser feita.
E aqui na UFO, diferentemente de algumas outras universidades que nós temos visitado, temos conhecimento, nós temos conseguido ainda manter as nossas atividades sem grande prejuízo. Mas nós temos universidades fazendo limpeza 2 vezes por semana. Então, nós temos universidades onde diárias de passagem já não são pagas para a área administrativa. Então, nós temos situações, semestres não sendo iniciados por problemas de limpeza aqui e acolá. A UFO, como um todo, tem mantido as suas atividades, tá certo? Especialmente, nós elegemos algumas atividades como prioritárias, especialmente a graduação, e temos conseguido fazer isso. Mas tínhamos alguma esperança, tivemos inclusive uma entrevista no MEC, no meados do mês passado, onde nós apresentamos todas as nossas dificuldades, tínhamos alguma esperança de ter algum aporte de recurso, uma compreensão, mas infelizmente o quadro nacional é um quadro de profunda dificuldade e a resposta que tivemos a esses pleitos, etc., e própria associação de reitores, etc., tem feito isso e foi infrutífera. Tá? Então, voltamos para casa, falando, não há o que fazer, o quadro é exatamente esse, e nós temos que fazer um replanejamento das nossas atividades aí para esse segundo semestre, tendo em vista o quadro que se advém por aí. Então, até o final de 2015, sem perspectivas de melhoras? Eu não creio. Uma perspectiva positiva de melhoras, eu acho que nós temos que trabalhar com o que temos aí, e nós temos que ter muito cuidado. Quer dizer, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que recai sobre qualquer administrador público, onde ele não pode gastar além do que está disponibilizado para ele. E nós já apontamos para o MEC, e o MEC já nos disse, olha, o recurso que você tem é esse. E isso vai exigir de nós e de toda a comunidade acadêmica que se compreenda isso. Quer dizer, nós observamos determinados locais onde existe uma necessidade enorme de algum aporte de recurso, né? Mas sob pena de prejudicar projetos importantes a serem desenvolvidos. Mas o momento não é de expansão. E voltando de Brasília dessa reunião e sabendo que não há perspectiva de melhorias, foram chamadas as unidades acadêmicas e administrativas para que elas pudessem propor soluções e contribuir nessa situação crítica, professor? Boa pergunta. As unidades acadêmicas, elas têm acompanhado, os diretores têm acompanhado todo esse quadro de negociação, de dificuldades. Eles não sabem exatamente o resultado dessa reunião, porque nós estamos em período de férias, né? O conselho diretor não está se reunindo por conta disso, mas todos os diretores estão acompanhando e sabendo de todas as negociações e dificuldades enfrentadas. O que nós fizemos a partir dessa visita a Brasília foi fazer um replanejamento de obras. Quer dizer, dado que o corte de 20 milhões ele se materializou de fato, nós tivemos que chamar todos os nossos técnicos, né, aqueles que estão na direção, e fazer um replanejamento das nossas obras. Então, algumas obras nós vamos parar. Infelizmente, nós teremos que parar ou diminuir muito as obras, tá certo? O que vai trazer atrasos, algumas dificuldades, mas a lei nos impõe isso. Quer dizer, não adianta nós executarmos a obra, o empresário executar o serviço e nós não temos recursos para pagar esse empresário. E a situação fica muito pior. E a situação fica mais grave. Então, nós temos preferido sempre essa postura de profunda clareza, abertura, para que todos os participantes desse cenário tenham a certeza e saibam exatamente o que nós estamos fazendo. Então, nós chamamos os empresários, elegemos algumas obras, tivemos uma proposta de falar, aquelas obras que estão encerrando em processos finais, nós vamos acabar, mas aquelas que estavam em estágios muito iniciais, com valores vultuosos, é o caso, por exemplo, de Monte Carmelo, é o caso de uma grande obra em Ituiutaba, é o caso de uma grande obra no 6E, no Jardim Moarama. Então, essas obras aí nós tivemos que chamar os empresários e estamos trabalhando um cronograma de parar, porque não é fácil você parar uma obra também. Você vai dialogar com o empresário e falar, eu comprei 20 toneladas, 30 toneladas de ferro, porque os próprios 6 meses eu ia fazer isso. Sim. Como é que o empresário fica com aquela tonelagem toda de ferro lá na obra, estragando às vezes, etc. Ou eu estou fazendo o telhado, comprei todo o telhado, eu não posso parar aquela obra e não deixar coberta aquela obra, no mínimo, deixar ela coberta, inclusive para preservar a própria obra. Sim. Então, é todo um trabalho que está sendo feito, tá certo? Para tentar se readequar a isso. Legal que isso está sendo feito em conjunto. Já no próximo bloco a gente vai falar de que serviços ou que setores foram mais afetados. É daqui a pouquinho. Ok, obrigado. Você que está em casa, continue ligado. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo e volta já.